Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios 6, versículo 12. Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou catequista, estudo a nova ordem mundial, maçonaria, já faz mais de 10 anos, não é? Inclusive tem um testemunho meu aqui no canal, de que eu já entrei em uma loja maçônica, já quis adentrar esse mundo tenebroso, não é? Mas graças a Deus, Deus me resgatou e me serviu como uma experiência e um estudo para saber o que é a nova ordem mundial, o que é o reinado do anticristo e o final dos tempos. Eu vou falar um pouco sobre este assunto aqui, meus irmãos, sobre os católicos hoje estão divididos, né? A divisão entre os católicos, existe hoje um cisma velado, né? Não é um cisma oficial, mas é um cisma velado. Existe aqueles católicos que querem permanecer com a igreja firme, a igreja tradicional, a tradição de 2000 anos, e tem a outra igreja, né? Que quer ser progressista, que quer ser moderna, que quer mudar totalmente a igreja. Lembrando que hoje, meus irmãos, a igreja permanece com a mesma doutrina que tinha no início, não é, dos tempos, no início da sua criação com Jesus Cristo. A igreja ela é espiritual, ela é santa porque foi criada por Cristo, ela é pecadora porque é administrada por homens. Amém? Mas neste vídeo eu quero falar a raiz do problema. O que tem acontecido, por que chegamos nessa situação que vemos hoje, nessa confusão espiritual, muitas pessoas confusas, não sabem o que pensar, frases de padres, de bispos, do Papa, existem aqueles padres que falam uma coisa, padres que falam outra. Então, o que está acontecendo? Qual é a raiz do problema? Bom, eu digo, meus amigos, a raiz do problema se chama maçonaria eclesiástica, que há muitos anos, muitas décadas, adentrou a igreja. A maçonaria, ela é uma entidade, que está em todos os setores da sociedade, nos grandes, setores da sociedade, no setor religioso, no setor econômico, alimentício, em todos os lugares, no topo da sociedade. Eles controlam, estão na parte de cima da sociedade, no topo da pirâmide, ok? Eles estão na política, dirigindo os estados. Você pode ver que na entrada de muitas cidades existe referências maçônicas, símbolos maçônicos, ou então uma própria loja maçônica dentro de na entrada de cidades, não é? Isso no mundo inteiro. Na igreja, existem padres que são da maçonaria, bispos, cardeais, que são a maçonaria eclesiástica. Existe uma ala na igreja que é a maçonaria eclesiástica. A nova ordem mundial, ela pretende destruir a sociedade atual, judaico-cristã, para colocar uma nova sociedade no lugar, uma sociedade sem Deus, com uma crença diferente, destruir as crenças, as raízes cristãs. E eles adentram nos maiores setores da sociedade, como também o exército. Você pode perguntar, se você tiver a oportunidade de falar com uma pessoa de um alto escalão do exército, pode ser um coronel, um sargento, um brigadeiro, Você pode falar com eles sobre se eles acreditam na maçonaria, se existem pessoas da maçonaria. Muitos vão dizer que sim, muitos vão até se esconder para não falar com você, mas eles estão aí. É uma sociedade cujo eles acreditam que estão acima de um sistema, eles estão no topo da pirâmide, que eles conhecem a verdadeira verdade, digamos assim, de que não existe a religião é algo para controlar as massas, e eles estão acima de tudo isso e vão preparando a sociedade para o fim de todas as crenças, acreditando apenas em uma coisa só. Que seria o preparo, a grosso modo, meus irmãos, porque é um assunto muito extenso, a grosso modo é o preparo da sociedade para receber o anticristo. E para a sociedade aceitar o anticristo, é preciso que ela caia, que ela perca todas as suas referências cristãs, que a sociedade se torne uma sociedade
sem Deus, totalmente descrente, uma sociedade pagã, para poder receber o anticristo e adorá-lo como se fosse um Deus. Ok? É um preparo da sociedade para isso. Dentro da nossa igreja católica, existem infiltrados, pessoas da maçonaria que adentraram a igreja. Ou já eram da maçonaria quando se ordenaram padres, ou se inscreveram na maçonaria depois disso. É algo assim complexo, mas ela está lá. Um dos braços da maçonaria, na verdade, um dos braços da nova ordem mundial, são o comunismo e também o islamismo. Né? Isso eu falo lá no alto escalão, nos grandes líderes, nos grandes senhores do mundo, como se dizem. São os globalistas, os comunistas e também os líderes islâmicos, não é? Muitos deles sabem do que está acontecendo e estão preparando o mundo para o fim do cristianismo, para a vinda de um anti-messias, um anticristo, né? As religiões islâmica, judaico-cristã acreditam no Messias, né? O islamismo acredita no seu Messias islâmico, os judeus também acreditam nisso e nós cristãos também acreditamos na volta de Jesus. Isso eles vão moldando a sociedade, né? Se falasse isso há alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, as pessoas não acreditariam, porque não tinha cenário para isso. Hoje nós temos o cenário, né, se montando para isso. Nessa crise econômica que vivemos, as pessoas vão clamar por um governo único. Este anticristo será um líder econômico, né, um líder político, militar e religioso ao mesmo tempo. Vai ser querido por muitas pessoas. As pessoas vão ter ele como um Deus, uma pessoa que não erra, uma pessoa acima de qualquer suspeita, será o anticristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, na nossa igreja, assim como no mundo inteiro, assim como em todos os setores da sociedade, a maçonaria, que acima dela também tem um outro grupo, uma sociedade secreta chamada Illuminati, que é formada pela elite global dos grandes governantes do mundo, né, os senhores do mundo. Eles pretendem destruir o cristianismo, destruir os valores cristãos, por isso que eles impõem tantas regras, tantas leis anticristãs, como aborto, união homossexual e assim por diante, para destruir os valores da sociedade, cada vez mais as novas gerações esquecendo de Deus para montar uma nova sociedade. Tudo isso é para montar uma nova sociedade, criar uma sociedade sem Deus, basicamente a sociedade do demônio, a sociedade do anticristo. Então, meus irmãos, hoje existe uma briga no Vaticano, uma luta entre a luz e as trevas, entre os bispos, cardeais, padres, que lutam pela justiça, lutam pela liberdade, lutam pela Igreja Católica Apostólica Romana, contra os senhores das trevas que estão lá, adentrando lá no Vaticano. E isso é no mundo inteiro. Em várias igrejas existe essa batalha, muitos padres, muitos bispos estão lutando, muitas vezes às escondidas, né? Muitas vezes diretamente, mas muitos deles, muitos padres, eles não falam porque têm medo de represárias. Muitos padres têm medo até de perder a própria vida. Muitos padres têm medo de serem expulsos do clero. Muitos são ridicularizados, muitos são caluniados, inventam histórias sobre eles. Você pode ver que muitos padres que querem falar a verdade sempre são calados, de alguma forma, ou de algum escândalo, ou de alguma forma são expulsos, né? Isso não são todos, tem muitos que fazem coisas erradas sim, mas tem muitos que fazem coisas certas. Existem muitos bons padres, bons bispos e bons cardeais. É uma batalha dura, árdua. E no meio de tudo isso estamos nós, os fiéis, os leigos, que muitos estão perdidos, muitos estão sem saber o que pensar. Mas, meus irmãos, eu digo, estamos no meio de uma batalha, uma luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. O demônio, isso vai muito além do que a gente pode imaginar, mas é para a implementação da nova ordem mundial que vai se originar o anticristo. A igreja, como conhecemos,
É importante que se diga que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, mas assim como Jesus passou por seu Calvário, assim como Jesus morreu na cruz, e assim como Jesus ressuscitou, a nossa igreja, a igreja irá passar pelo seu Calvário, como já está passando, e vai morrer e depois ressurgir. Lembra que Nossa Senhora falou? O meu coração imaculado, né? O meu imaculado coração triunfará no final. E também as palavras de Cristo: aquele que persistir até o fim será salvo. Então é isso, meus irmãos. Estamos vendo também em Apocalipse que parte da igreja seguirá a besta e parte da igreja seguirá a Cristo. É isso que vai acontecer. Muito em breve, não existirá mais a igreja como conhecemos. Hoje ela ainda está. Eu acredito em Jesus vivo na Eucaristia, porque os padres, existem muitos padres bons, muitos padres sinceros, e não são poucos, muitos bispos sinceros, muitos padres, mas muito em breve será insuportável viver na igreja por causa do mal, por causa dessa infiltração. E a igreja se tornará uma igreja ecumênica, vazia, sem Cristo na Eucaristia. É isso que eles querem. Tirando a Eucaristia, acabou a igreja. Mas isso é com permissão de Deus, porque é para se cumprir as Escrituras, é para se cumprir as profecias. Todos nós vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Então tudo será fechado, as igrejas não existirão mais, ou se existirem, vão ser igrejas vazias, igrejas sem Deus, igrejas ecumênicas que vão receber qualquer tipo de crença, religião, um centrão de religiões, não é? E receberá também o anticristo. O anticristo se assentará no trono, não é? Muitos pensam que pode ser um papa que será o anticristo. Não, não será um papa o anticristo, não é? O anticristo será um líder mundial, um líder religioso, econômico e também um líder militar. Ele vai comandar tudo, não é? Parece impossível para você? Hoje, aos poucos, na realidade, vai se montando um cenário para a nova ordem mundial. É isso que eu acredito, meus irmãos. Vocês podem até não acreditarem, contestarem. Não é algo para meter o desespero em vocês, mas é algo que está acontecendo. É real. Não somente na igreja, mas no mundo inteiro, em todos os setores da sociedade, para destruir os valores cristãos e impor uma nova sociedade. E muitos bispos, muitos cardeais da igreja estão contribuindo para a nova ordem mundial, contribuindo para o fim dos tempos, contribuindo para o anticristo, que muito em breve virá. Amém? Então, nós católicos temos que nos unir. Não devemos brigar entre si, porque o negócio é, como dizem os antigos, o buraco é muito mais embaixo. O negócio é muito mais feio do que você pode imaginar. Então não julgue as pessoas, nem de um lado nem de outro, porque a culpa disso, a raiz desses problemas é espiritual e com a permissão divina. Amém? Bom, é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.